Bom, olá pessoal. Acho que está tudo funcionando. Estamos online aí nas três plataformas fazendo um teste agora, né, para iniciar. Bom, hoje a gente está aqui no Duas Vezes Mais. Meu nome é Mesger, sejam bem-vindos. Eu falo aqui nesse programa um pouco mais sobre como rentabilizar os seus investimentos correndo menos riscos, né? Eu acredito que isso é uma coisa muito importante para as pessoas quando nós temos a oportunidade de melhorar a rentabilidade dos nossos investimentos, sempre mantendo o risco sob controle, porque isso com certeza é algo que nos impacta muito, que nos afeta muito, que nos preocupa. A gente está trabalhando, dando um baita duro, muitas vezes nos esforçando para poder juntar recursos e o fato de poder perder parte desses recursos investindo passa a ser uma preocupação. Então, nesse programa aqui, eu abordo muitas questões de investimento, sempre com foco em reduzir ou não correr riscos. E é por isso que o tema de hoje nós vamos falar sobre e se o banco quebrar, que com certeza é uma das grandes preocupações que nós temos quando falamos sobre investimentos. Então a gente aprende já ao longo do tempo que retorno e risco são coisas que estão intimamente ligadas. Quando nós decidimos correr mais riscos, isso aumenta a nossa possibilidade de ter mais retorno sobre os nossos investimentos. E quando a gente decide correr menos riscos, isso reduz a possibilidade de retorno sobre os nossos investimentos. Mas, mesmo nos investimentos que não possuem nenhum tipo de risco, é importante nós estarmos cientes que nós podemos conseguir rentabilidades melhores. E é sobre isso que eu falo bastante aqui nesse programa do Duas Vezes Mais. Então, acho que para começar é importante a gente saber o princípio do investimento, por que nós investimos. É óbvio que quando a gente decide fazer um investimento, a gente tem que pensar sempre nos nossos objetivos. Guardar dinheiro por guardar dinheiro não significa muita coisa. Quando você está só juntando recursos sem um objetivo, é até mais difícil você conseguir unir esses recursos ou juntar recursos ao longo do tempo. Então você tem que sempre pensar nos seus objetivos. É ter uma reserva de emergência para você, num tempo de dificuldade, poder passar aquele período com mais tranquilidade, juntar dinheiro para sua aposentadoria, juntar dinheiro para realizar um sonho, uma viagem, adquirir um bem mais caro, como um imóvel, como um carro. Você tem que ter sempre um objetivo. Você sempre vai justificar o acúmulo de capital com objetivos. Eu quero aposentar mais cedo, eu quero viver de renda, né? Tudo isso são objetivos para os quais você vai guardar dinheiro. E parte desses objetivos eles estão intrinsecamente ligados com a impossibilidade de correr riscos com parte dos recursos. Então, quando eu tenho um objetivo de longo prazo, geralmente é mais tranquilo correr um pouco mais de risco, porque o longo prazo ele dilui muito a questão do risco quando você faz boas escolhas de investimento. Mas quando você tem necessidades de curto prazo, como por exemplo uma reserva de emergência, é, um, um plano para daqui 1, 2 anos no máximo, você não pode contar com a sorte. E aí é muito perigoso que você perca esse dinheiro ao longo do caminho, porque quando você chegar lá no momento de precisar desse dinheiro, você não vai ter o recurso. Né? E você precisa aplicar o dinheiro, porque tem um conceito que a gente precisa entender sobre investimento, é que nós estamos sempre concorrendo com a inflação. E o que é a inflação? A inflação nada mais é do que um movimento natural que acontece no mercado no qual o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Então, o que R$ 100 compra hoje, ele não vai comprar mais no ano que vem. Ou seja, o dinheiro está se desvalorizando constantemente. Os preços estão subindo e a inflação está fazendo o trabalho de fazer o dinheiro perder o seu valor. Então, se você não sabe investir os seus recursos, se você não sabe aplicá-los, mesmo que sejam para coisas de curto prazo ou para não correr risco, e você começa a perder sempre da inflação, isso significa que ao longo do tempo você está empobrecendo. Então, se você aplica R$ 100 hoje, você tem um poder de compra. Se você não trabalha bem esse dinheiro e deixa a inflação sempre ganhar de você, isso significa que ao longo do tempo, quando você guardou esses R$ 100, daqui a 2 anos você não vai conseguir comprar as mesmas coisas com esses R$ 100, mesmo que ele tenha rendido um pouco. Então, é por isso que é importante investir, é por isso que deixar o dinheiro parado no colchão, no cofre, em casa, não é uma boa opção, porque o dinheiro desvaloriza ao longo do tempo. E utilizar o mercado financeiro, os recursos financeiros a seu favor, é uma grande sacada para você preservar o seu poder de compra e você poder
atingir os objetivos que você quer. Então, se você tem um objetivo de viver de renda, isso significa que esse patrimônio que você está unindo agora, ele tem que ser o suficiente para sustentar o seu padrão de vida daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, 30 anos, 40 anos, seja lá qual for o prazo que você está planejando nesse momento. Não adianta você ter juntado um bom dinheiro ao longo desse tempo e chegar lá e você descobrir que você não consegue sustentar o seu padrão de vida, né? O seu objetivo não vai ser alcançado. Então esse é o primeiro grande princípio que a gente tem que aprender do porquê é importante investir. E aí quando a gente fala a conexão disso com não correr risco, dependendo do objetivo que nós temos naquele momento, é que existem ferramentas dentro do mercado financeiro para reduzir o risco que nós corremos. E uma delas se chama FGC. O que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, né? O FGC ele é uma instituição sem fins lucrativos, tá? A história do FGC começa mais ou menos na década de 90. Então a gente está falando aí de uns 30 anos atrás já, quando começa essa história. E isso não é uma invenção tupiniquim, não é uma coisa que surgiu aqui, nossa, no Brasil, né? É um movimento global que já estava ocorrendo, uma preocupação em dar alguma garantia para os credores das instituições financeiras. Ou seja, para as pessoas que emprestam dinheiro para os bancos terem algum tipo de segurança de que caso esse banco não administrasse bem esse recurso ou fizesse coisas erradas, você teria um certo tipo de respaldo para reaver o seu dinheiro. Então isso estava acontecendo, o modelo do nosso FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, é muito parecido com o modelo americano que já existe, no qual foi criada uma organização sem fins lucrativos, formada pelas instituições bancárias, e elas depositam frequentemente recursos dentro dessa organização. E ela serve para garantir que as instituições que fazem parte e os investimentos que são cobertos por por este fundo tenham essa segurança. No caso da instituição quebrar, o credor, você, o investidor, recebe o seu investimento de volta. É óbvio que existem regras e limites, e eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui ao longo do nosso bate-papo, mas é importante você entender que hoje, para muitos investimentos de renda fixa, né, como CDBs, como letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, agropecuárias, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E você, caso aconteça alguma coisa com a instituição, você vai receber não só o capital aportado, ou seja, o dinheiro que você efetivamente colocou, mas também vai receber o retorno do seu investimento, ou seja, toda a rentabilidade que você já teve ali também vai ser devolvida para você junto com esse dinheiro aplicado inicialmente. Então você não perde nem a rentabilidade, por isso é uma coisa muito importante conhecer o Fundo Garantidor de Crédito. Então hoje em dia, basicamente, existem 7 tipos de aplicações que ele garante desde 1995, que foi quando este fundo foi criado. Né? E como que eu descobri isso ao longo da minha vida? Quando que eu me interessei por isso? Né? Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, quando eu conheci a minha esposa e eu tomei a decisão de casar, eu lembro até hoje. Eu era um estagiário, eu trabalhava para uma grande instituição financeira e eu tinha um carro. E um dos movimentos que eu fiz para poder me preparar para o casamento, pensando em lua de mel, pensando em móveis para o apartamento e tudo mais, foi a possibilidade de vender o carro e pegar esse recurso e aplicar ele para que eu tivesse esse dinheiro para o casamento. Né? Eu lembro até hoje, era um Corsinha que eu tinha. E o que aconteceu? Quando eu vendi esse carro, eu recebi o dinheiro dessa venda e eu pensei, poxa, eu preciso aplicar isso e eu vou precisar desse dinheiro daqui a 2 anos. E eu vou usar esse dinheiro para o meu casamento, ou seja, para mobiliar o apartamento, e eu quero muito fazer uma lua de mel, era uma coisa que era muito importante para mim. Eu não posso perder esse dinheiro ao longo do caminho, e esse dinheiro não pode desvalorizar, porque eu já sei que eu vou precisar dele daqui 2 anos. Se ele estiver no momento de baixa, no momento que eu precisar dele, eu vou perder poder de compra. Então eu não posso fazer isso. Então o que eu fiz? Eu comecei a buscar opções de investimento seguros. E eu trabalhava para uma grande instituição financeira e eu fui buscar o CDB, que é um certificado de depósito bancário. Nós vamos falar sobre esses investimentos em outros momentos também. E aí eu fiquei pensando, poxa, quando eu vi as taxas que aquela instituição pagava
para o dinheiro que eu tinha naquele momento da venda do carro, elas eram muito baixas. E isso porque na época a taxa de juros da nossa economia estava razoavelmente alta, então os investimentos de renda fixa rendiam bem, mas você perdia muito em relação à Selic que estava na época. E eu, poxa, uma perda de oportunidade. Será que não existe uma maneira melhor? Não existe como eu fazer esse dinheiro trabalhar mais por mim, sem necessariamente correr risco com ele, porque eu vou precisar dele? E foi onde eu comecei a estudar sobre instituições menores. Então, quando eu olhava para os bancos menores, eles estavam oferecendo rentabilidades muito maiores. Às vezes 20, 30, 40, 50% mais. Hoje, nos dias de hoje, existem instituições que oferecem, por exemplo, 150% para CDB, né, comparado com a taxa Selic. Eles usam uma taxa chamada DI, eu explico isso também num outro momento. Mas isso é muito mais que a poupança. Isso às vezes é o dobro da poupança que está rendendo 70% da Selic nas regras atuais. Mas eu ficava meio cabreiro, né? Falei, poxa, mas também eu vou botar isso numa instituição pequena. E aí é onde surgiu o tema da nossa live, né? E se o banco quebrar? E aí foi quando eu conheci o Fundo Garantidor de Crédito. Foi quando eu estudei sobre ele, vi que ele não era uma invenção nossa, vi que ele tinha uma capacidade financeira para auxiliar realmente os credores em caso de quebra dessas instituições. Então, em situações normais, o FGC funciona muito bem, assim como o modelo americano. Em situações atípicas, no caso de, por exemplo, um grande banco quebrar, é difícil você ter dinheiro no mercado para sustentar isso. Nós vimos essa foto acontecer no mercado americano recentemente, quando um dos grandes bancos americanos quebrou na crise de 2008. O Fundo Garantidor americano também não comportou a quebra daquele bancão, né? Então o governo americano, o Tesouro americano, interviu para resgatar o Fundo Garantidor de Crédito deles. Mas em situações normais, durante o dia a dia, para esses bancos menores, o fundo garantidor ele tem uma capacidade suficiente para garantir os depósitos que estão lá e retornar esse valor para os seus credores. Então, por isso que é importante o sistema financeiro de um país ser saudável. A gente sabe que uma instituição ou outra quebra, corre riscos, acaba não dando certo, mas o FGC serve exatamente para esse tipo de ocasião e ele consegue suportar isso. Então, a gente tem histórias recentes na economia do nosso país, Banco Santos e vários outros pequenos bancos que quebraram, no qual seus credores que estavam com o dinheiro em aplicações cobertas pelo FGC receberam as suas aplicações de volta. E qual que é o limite dessas aplicações, né? Como que elas funcionam? Ou seja, hoje em dia o limite do FGC é de R$250 mil por CPF por instituição. O que isso significa? Se você tiver até R$250 mil, contando a rentabilidade, lembra que eu falei que ele paga também a rentabilidade de volta para você? Se você tiver até R$250 mil numa instituição e ela quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito devolve até esse limite para você. Se você tinha R$300 mil investido naquela instituição, você vai perder R$50 mil. Então, é importante que você esteja sempre atento nas pequenas instituições, quando você direciona o seu dinheiro para esse tipo de instituição, visando o aumento da rentabilidade das suas aplicações de renda fixa, é importante que você saiba, respeite esse limite. Ah, Mesger, se no meu caso, por acaso, eu tenho mais de 250 mil que eu quero manter em renda fixa, o que eu faço? Bom, nesse caso, o Fundo Garantidor ele dá mais uma oportunidade para a gente, que é o de cobrir até 1 milhão em 4 anos. Ou seja, o que significa isso? Você pode dividir o seu dinheiro em duas instituições financeiras. Então, você pode, se você tem 400 mil, você pode colocar 200 mil numa instituição e 200 mil em outra instituição. Se as duas quebrarem, você vai conseguir reaver os 400 mil de volta. E isso é importante, você dilui ainda mais o seu risco colocando dinheiro em instituições diferentes e ao mesmo tempo você mantém o limite oferecido pelo Fundo Garantidor de Crédito para receber de volta o seu investimento e a sua rentabilidade. Então essa é uma boa oportunidade. E o que é o limite de 1 milhão? Isso significa que o FGC estabelece uma cota para cada um dos credores. Então se você tem 1 milhão e 200 aplicado
e está tudo investido em locais em que o FGC oferece a garantia, e todos quebram dentro de um período de 4 anos, você vai receber no máximo até 1 milhão. É um limite bem alto para a realidade do nosso país, engloba grande parte dos investidores do nosso país e oferece uma boa garantia para você buscar mais rentabilidade, reduzindo bastante o seu risco, o que você corre e o que você está fazendo. Então, ou seja, recapitulando um pouco, é importante a gente entender o conceito de inflação, por isso é importante investir. É importante saber que nós precisamos ter objetivos para o nosso capital sempre. Juntar dinheiro por juntar dinheiro não tem um significado. Dinheiro é um meio, é um instrumento, ele não deve ser a finalidade. Isso é muito importante de ser lembrado. E mediante aos seus objetivos, existem objetivos que não permitem você correr risco. E para você aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, para os quais você não pode correr risco, ou você não deseja pelo seu perfil. Poxa, tem gente que realmente vai falar, Mesger, se eu colocar meu dinheiro numa coisa que corre risco ali, mesmo que eu não precise desse dinheiro, se eu ver ele negativo um dia, eu não vou conseguir dormir, eu não vou lidar bem com isso. Então você vai sempre buscar investimentos sem riscos, e por isso é importante você conhecer o instrumento do FGC para você poder aumentar a rentabilidade disso. Então você consegue concorrer com a inflação, manter seu poder de compra, você está alinhado com as questões dos seus objetivos, do que você pode correr ou não de riscos, e também, no fim das contas, você consegue melhorar e correr menos riscos mantendo os seus investimentos num local seguro. Ou seja, correndo talvez para instituições financeiras menores que pagam mais, que rentabilizam mais o seu dinheiro, sem necessariamente correr riscos por isso. Bom, e aí com essa história, o que aconteceu? Eu fiz um investimento durante esse período, né? Com um CDB que pagava muito mais do que o bancão que eu trabalhava na época, e eu consegui atingir meus objetivos. E quando eu cheguei lá na época de casar, eu tinha aqueles recursos disponíveis, eu já sabia que eu iria usá-los, e eu realmente usei eles, e foi bom ter rentabilizado eles durante o prazo de 2 anos, para poder trabalhar esse dinheiro, aumentando a minha rentabilidade do que eu conseguiria no modelo normal. Bom, Mestre, já que o foco são riscos, a ideia é a gente correr menos riscos, uma coisa muito importante de ter o FGC é que isso não nos exime de conhecer a instituição financeira, né? Não é porque você veste uma roupa à prova de fogo que você fica se jogando no meio de uma labareda em chamas, né? Às vezes vai ter um limite, o quanto a roupa aguenta, você não quer ficar testando isso toda hora. Então, essa dica funciona muito bem para quê? Para você aumentar a sua rentabilidade, para você conseguir mais dinheiro, mas isso com certeza não exime você de conhecer o banco para o qual você está emprestando dinheiro. Não saber quem é que vai usar aquele recurso e para que vai usar aquele recurso, e se ele está indo razoavelmente bem ou não, né? E por que é importante conhecer isso? Poxa, se você vai fazer um CDB num banco que está dando prejuízo, que não está entregando resultado, que está correndo riscos, no mínimo, se você quer correr este risco, mesmo protegido pelo FGC, ainda assim esse banco deveria pagar mais, né? Então não é comum você ver bancos muito pequenos, que é a regra, pagarem muito mais para os seus CDBs, por quê? Porque eles têm um risco maior de quebrar. Então, mesmo sendo garantidos pelo FGC, você sempre vai querer essa recompensa pelo seu dinheiro, né? Valorize o seu esforço, valorize o seu recurso, aquilo que você está fazendo para poder juntar o seu dinheiro e trabalhar ali, e não perde essa chance. Então, o fato de termos o FGC não exime você de saber a instituição, de conhecer a instituição que você está colocando. Se você decidir colocar numa instituição que efetivamente não está indo muito bem nesse momento, você deve esperar desta instituição mais retorno financeiro, né? Então, se um bancão está pagando num CDB 100% da taxa DI neste momento, você, para ir para um banco desse que tem muito risco, mesmo protegido pelo FGC, você pode esperar pelo menos 140%, 150%, quiçá 200% do CDI. Ou seja, às vezes você pode chegar ao dobro do que um grande banco oferece.
exatamente pela solidez, pelo risco. Mesmo estando protegido, você vai querer ser remunerado melhor por essa instituição financeira. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente falou sobre se o FGC é seguro. Dentro dos parâmetros normais, ele é sim muito seguro, ele tem uma capacidade de garantir o retorno para os credores, que somos nós, investidores, né? Agora, eu sempre pontuo isso para ser sincero com vocês. Às vezes a gente vê dentro do mundo da educação financeira as pessoas venderem o FGC como se fosse o santo graal da segurança. Não é bem assim. Então, se um grande banco como o Itaú, um Bradesco quebrar, são tantos investidores, tantas pessoas, o volume de dinheiro é tão alto que é muito difícil você ter uma instituição com essa capacidade de liquidez. Se eu não me engano, da última vez que eu vi o relatório do FGC, que vocês podem inclusive encontrar no site dele, eles colocam um relatório, um reporte mensal das instituições que quebraram, quantas pessoas já receberam dinheiro, quanto eles têm em caixa disponível para poder devolver. Se você fosse pegar um número bruto, eu lembro que era um percentual bem baixo. Eu acho que não passava da casa dos 5% em termos de liquidez referente a tudo que tinha garantido. Então, mas esses 3% realmente é muito dinheiro, caso acontecesse um desastre, né? Isso pensando no global. Então é importante você saber que, sim, ele é seguro em situações normais, quando a economia está funcionando bem, ele vai fazer bem o trabalho dele. Agora, se um desses bancões quebrarem, isso realmente é um risco para todo mundo, não tem muito para onde correr. Você nunca espera que um Itaú, um Bradesco, um Santander vá quebrar da noite para o dia, como foi o caso atípico que teve nos Estados Unidos em 2008, naquela grande crise que nós tivemos no mercado lá atrás. O FGC tem limite? Sim, lembra do limite. Esse limite está mudando constantemente. Se eu não me engano, quando o FGC começou, ele era na casa dos 20 mil reais, passou para 70 mil reais. Se eu não me engano, os 250 mil reais estão valendo desde 2013, acredito eu. Então isso é importante, você está sempre ligado, porque eles podem fazer alterações. Lembrem que é uma organização sem fins lucrativos, então tem que estar sempre atento, lendo, para você saber se mudou algum parâmetro ou não. Esse parâmetro que eu falei recentemente do 1 milhão é uma coisa mais nova, por exemplo, não tinha alguns anos atrás esse limite de 1 milhão global. Antigamente eles falavam que era 250 mil por CPF e por instituição. Então, se você tivesse 5 milhões aplicados quebrado em blocos de 200 mil em várias instituições, teoricamente você estaria coberto em todas elas, mesmo que todas elas quebrassem juntas ou num período muito curto de tempo. Então, o FGC colocou isso. Mas ele estabeleceu agora esse limite de 1 milhão, você tem um crédito de 1 milhão durante um período de alguns anos, e se você usa, conforme esses anos vão passando, esse crédito é reestabelecido e você tem essa proteção global. Então isso é importante você lembrar. Ele tem o limite e se mais de uma instituição que você tiver recurso aplicado quebrar, esse é o limite dela. Tá? Bom, pensando em tudo isso, todo esse aprendizado que a gente teve sobre inflação, investimentos com objetivo, com finalidade, a questão importante de investir o seu dinheiro e de buscar a maior rentabilidade quando você não quer correr riscos e você tem objetivos definidos claros. Você busca instituições menores. O que eu recomendo para você colocar isso em prática? A primeira grande coisa que você tem que fazer é saber quais são os investimentos que são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Essa é uma parte bem importante para fazer o investimento, para você poder colocar o dinheiro no lugar errado. Eu citei aqui muito o exemplo do CDB, mas tem um investimento que é coberto pelo FGC, que é conhecidinho de todo brasileiro, que é a poupança. O problema é que a poupança hoje em dia está rendendo muito pouco, né? Mas você tem poupança, você tem letras de câmbio, você tem letras hipotecárias, tem as LCIs, que são letras de crédito imobiliário que eu citei, as LCAs, que são as letras de agronegócio, depósitos à vista dentro desses bancos. São esses os investimentos, aquilo que está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, Mestre, você falou de renda fixa, tesouro está coberto? Não, tesouro não está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então é perigoso investir em tesouro? Não. Na verdade, eu considero o tesouro o investimento mais seguro de todos, mais até do que esses cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Por quê?
Porque o Tesouro é garantido pelo Tesouro Nacional, que é o governo. Né? Para ele quebrar, para ele dar calote, a situação tem que estar muito ruim. Geralmente a situação do país todo já está muito ruim quando chega nesse estágio. E no fim das contas, o governo sempre pode imprimir dinheiro. Longe de mim, não estou falando que essa é uma boa opção. Isso detona com a economia, traz muitos outros problemas que a gente vai discutir em outros episódios. Mas ele tem sempre a opção de imprimir dinheiro. Então, ele com certeza é um dos locais mais seguros que você tem para investir os seus recursos, pensando em investimentos sem riscos. Né? Então, isso é importante. Eu sei que nós temos momentos da nossa história, né, que mostraram que o governo já apreendeu dinheiro de poupança e coisas do tipo, mas hoje em dia esse risco é bem reduzido e com certeza o Tesouro Direto é uma aplicação segura, mas ela não é coberta pela FGC, você precisa entender isso, ela é garantida pelo Tesouro Nacional, não tem nada a ver com essa organização sem fins lucrativos que se chama Fundo Garantidor de Crédito. Então você conhecendo alguns, esses que são os mais comuns, essa sopinha de letras que eu falei, que é o CDB, o LCI e o LCA, você pode procurar isso em instituições menores para garantir mais rentabilidade. Então, o que eu recomendo? Você olhar seus investimentos, principalmente se você tiver dinheiro investido em poupança. Isso é péssimo hoje em dia, péssimo. Está perdendo muito feio para a inflação. Você está perdendo seu poder de compra, você está perdendo a oportunidade porque você ter dinheiro num CDB a 100% do DI, que chega na taxa Selic, e ter dinheiro na poupança é o mesmo risco. É a mesma, exatamente igual, mas você só está perdendo dinheiro fazendo isso. Então não faz sentido nenhum você ter esse tipo de comportamento. Então você olha, mesmo os bancões hoje estão oferecendo um pouco mais para o CDB, eles chegam a 100% do CDI, que nada mais é, o CDI anda muito próximo da Selic, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas, ou seja, você consegue ficar uma rentabilidade muito próxima da Selic, enquanto a poupança está rendendo 70%. Isso mantendo seu dinheiro num bancão. Então, mesmo que você não queira sair do bancão, ainda existe instrumentos dentro dessas aplicações de renda fixa no qual você consegue aumentar a sua rentabilidade. E eu sei que um dos grandes entraves para muitas pessoas é: ah, mas na poupança eu posso sacar o dinheiro a qualquer hora. Essas aplicações também. Essas aplicações também. Basta você buscar aplicações que tenham liquidez diária. Esse é o nome que elas possuem quando a gente fala de ter a possibilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento. Né? Então você pode buscar CDBs, LCIs e LCAs com essa característica. Não é comum encontrar essa característica para LCI e LCA. Geralmente eles têm uma necessidade de ficar investido por pelo menos 90 dias. Mas CDB é muito comum você encontrar essa característica de liquidez diária, ou seja, funciona exatamente como uma poupança. A aplicação é feita imediatamente e o resgate é feito imediatamente. Você consegue ter o dinheiro disponível na hora, exatamente como é uma poupança. E outra grande diferença, falando um pouquinho sobre isso, é a rentabilidade é diária. Você não precisa esperar a data de aniversário para poder conseguir receber a rentabilidade. Então, se você precisa sacar antes de um mês, você já conseguiu receber alguma rentabilidade diferente da poupança. Então, assim, o que eu recomendo? Que vocês, existem simuladores na internet que são comparativos de aplicações de renda fixa. Procurem por essas aplicações que são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Olhem as instituições que estão oferecendo essas aplicações e destinem parte do seu recurso. A melhor maneira de começar é fazer. Foi o que eu fiz na época em que eu vendi o meu carro, em que eu estava querendo casar, em que eu precisava rentabilizar mais o meu dinheiro. Eu peguei, eu vendi, eu estava preocupado, eu não queria perder aquele dinheiro de maneira nenhuma. Eu estudei, eu enxerguei essas informações, achei um banco. Eu busquei saber sobre esse banco, entendi que ele já tinha muitos anos no mercado, vi que ele tinha um resultado razoável, dava lucro sempre, não era nenhum bancão, mas também não é nenhum banquinho se aventurando, tá aí no mercado e oferecia um CDB muito melhor. O que eu fiz? Eu abri uma conta nele, transferi o dinheiro e apliquei, ponto. Né? E deu muito certo e eu não parei mais de fazer esse tipo de aplicação e eu continuo hoje trabalhando muito com bancos pequenos para as minhas aplicações que eu não gosto de correr risco, para continuar aumentando a minha rentabilidade durante o período em que o dinheiro está investido lá. Então eu recomendo que vocês façam isso. Ah, mas eu preciso abrir conta direto no banco? Não, você pode fazer isso através de uma corretora, tem centenas de corretoras
disponíveis hoje que oferecem aplicações desses pequenos bancos com uma rentabilidade muito melhor. Inclusive as plataformas dos bancões estão começando a oferecer isso também para concorrer no mercado. Então às vezes você não precisa tirar nem o seu dinheiro do bancão, você consegue fazer isso via corretora. O importante é você sempre prestar atenção nas taxas de rentabilidade e você sempre estar ciente se você vai pagar ou não qualquer tipo de tarifa. Se a sua corretora, se o seu bancão, se o seu banco for exigir algum tipo de tarifa de você para esse tipo de investimento, recusa, porque tem no mercado muitas opções para você rentabilizar o seu dinheiro sem pagar qualquer tipo de tarifa. Quando você faz a aplicação diretamente em CDBs, por exemplo, em todos esses investimentos garantidos pelo FGC, não tem por que você pagar nenhum tipo de taxa para investir o seu dinheiro nesse tipo, quando é você diretamente oferecendo isso. Então, o meu convite é que você dê uma revisada e você comece a fazer isso, busque opções melhores para poder rentabilizar o seu dinheiro. Isso é muito importante e vai trazer oportunidades de você conseguir mais rentabilidade, que é o nome do programa, 2 vezes mais, sem riscos. Então aqui eu ensino o princípio do que significa sem riscos, né? Mas você vai conseguir ter muito mais tranquilidade rentabilizando o seu dinheiro. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas, tenham gostado desse conteúdo. Se vocês ficarem com dúvidas, comentem, mandem mensagem, questionem, e eu vou ter muita alegria de responder a todos vocês. Não esqueçam de compartilhar, é sempre importante. Eu acredito sinceramente que educação, junto com educação financeira, são os grandes pilares para mudar a nossa nação. Quando as pessoas têm conhecimento e quando elas sabem usar os instrumentos a seu favor para realizar os seus sonhos, isso permite que muitas pessoas melhorem a qualidade da sua vida. Então, eu realmente quero levar isso o mais longe possível e por isso, então, eu peço para que vocês compartilhem esse conteúdo para ajudar o máximo de pessoas, para a gente poder ver as dúvidas que vocês têm e poder responder todas elas aqui também. O meu muito obrigado pelo tempo de vocês e bom descanso a todos aí. Até mais.